Bom dia a todos. Eu sou o professor Paulo Campanha, coordenador da graduação e do programa de mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do Centro Universitário do Distrito Federal, o UDF. E é com muita honra aqui que, nesta manhã, estamos dando continuidade a uma rodada de entrevistas dos nossos professores, que começou conhecendo um pouco a história do UDF, na primeira atividade, a história do nosso programa, e com uma sequência de bate-papo com os nossos professores. Hoje temos a honra de receber aqui a professora Maria Cecília, que é vice-coordenadora do programa, a professora Cristina, que também é professora do programa, e do professor Tiago Pado, também professor do programa. E para conduzir essa atividade, o idealizador dessa atividade, eu passo a palavra aqui para o nosso professor doutor Marcelo Fernando Bórcio. Olá, bom dia a todos. Um prazer muito grande dar continuidade a essa manhã maravilhosa de entrevistas, de bate-papo com esses nossos amigos, professores do mestrado, professora Cecília, querida professora Cecília, professora Cris Aguiar e o professor Tiago Pado. É uma honra muito grande. E, como eu disse nas últimas entrevistas, no último bate-papo, na verdade, eu acho que precisa ser bem informal, e todos foram, e vocês vão ser também. É descontraído, e falar de si mesmo não é muito fácil, né? Quando você vai falar um pouco sobre sua trajetória pessoal, sobre a sua vida, sobre o caminho que você levou para chegar até aqui, e vamos fazer não sei se o professor Paulo concorda, fazer um pinga-fogo entre todos, né? Ou cada um, fazemos um, depois outro, depois outro. O que você acha, professor Paulo? Olha, assim, a dinâmica fica da Porque forma estão os mais três aqui, conveniente. vamos ver aí qual a dinâmica que a Vamos gente ouvir a acha história um melhor. pouco de cada um, né? Cada um De ouve. cada um é. É, Professora Cecília, querida, Mas só um instantinho, professor Marcelo Bócio. Só gostaria de registrar aqui que nós estamos sendo prestigiados por duas meninas lindas, que não apareceram no livro, mas já vi por fotos, que são filhas da professora Maria Cecília, que é a que Luísa e a maravilha. Beatriz. Elas já estão intimadas a habilitar o vídeo, deve de repente estar dando aquele Que retoque final, né? legal. Elas não Pra, esperavam isso, então ela deve estar fazendo aquele maravilhoso. retoque final, um make-up aí, para daqui a pouco aparecer. Então, eu gostaria de registrar e agradecer aqui a presença na atividade com a sua mãe. E são duas estudantes da UFRJ que estão vendo lá da sua terra, né, Olha Paulo? que Lá do coisa Rio de maravilhosa. Janeiro. Olha aí, Uma da arquitetura e a outra, agora em março, se forma mestra lá em História, na UFRJ. Com grande chance de você incorporar um carioca para a família, já te falei isso. Há chances, há chances. Que maravilha. Mas eu não vou fazer uma pergunta inicial para a professora Maria Cecília do estilo onde você nasceu, né? A gente vai inverter um pouco a ordem. Eu vi isso num outro podcast para ficar... Professora Maria Cecília, como é que a senhora veio parar aqui em Brasília? Quais foram os caminhos que te trouxeram para Brasília, no TST? Conta um pouco para a gente aí essa passagem. Depois a gente vai fazendo uma retrospectiva mais lá para trás e vai puxando até encontrar a história como um todo. Tá bom, professor. Obrigado, então, pela oportunidade aqui, pelo convite. Queria agradecer a todos que estão assistindo. E eu acho que esse momento é um momento importante, e eu vejo que há uma característica interessante no podcast de hoje, que é a presença de duas mulheres advogadas, né? E eu acho que isso, essa ideia de mostrar a nossa trajetória serve de inspiração para as nossas alunas, na medida em que há alguns obstáculos particulares na vida das mulheres, e que esses obstáculos podem gerar uma identificação e motivar as nossas alunas a continuarem buscando um caminho de desenvolvimento profissional, enfim. Eu fui advogada, professor Marcelo, 15 anos em Campinas, né? Campinas, São Paulo. Sou nascida em Campinas, São Paulo. Nesse momento eu estou aqui, inclusive, em trabalho remoto. E ao longo do tempo em que eu advoguei aqui em Campinas, eu sempre advoguei para sindicatos, para federações, confederações, enfim. E eu tive a oportunidade de conhecer a ministra Adelaide,
Delaide Alves Miranda Arantes, que era advogada da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Ensino, e que foi indicada a ministra pelo 5º Constitucional, né, pelo então presidente Lula. E a ministra Delaide tinha que montar uma equipe para o seu gabinete. Essa equipe ela contava com 4 cargos de indicação de confiança, e nós já tínhamos trabalhado juntas em algumas oportunidades. Eu tinha escrito um artigo para um livro que ela tinha organizado sobre dano moral no ambiente escolar, enfim. E ela sabia que eu tinha uma trajetória ligada ao direito do trabalho. Na época eu tinha acabado de terminar o mestrado, né? Então ela me convidou para vir ser chefe de gabinete dela aqui em Brasília. Entendi. E assim, foi bastante complicado no primeiro momento, professor Marcelo, porque você veja o seguinte, eu tenho 3 filhos, né? Estavam ainda bem novinhos, né? Há 11 anos atrás, que as minhas filhas, a mais nova ainda tem 22 anos, então tinha 11 anos a mais nova. E aí, é muito interessante porque quando eu vim para Brasília, eu pegava o avião, eu fiquei 6 meses indo e voltando para ver se eu ia me adaptar. Porque também não ia mudar a família toda e depois não gostar do trabalho, e aí volta todo mundo para trás. Então eu falei, fiquem aí, eu vou ver se eu vou me adaptar, vai mudar muita coisa na minha vida, né? Muito diferente da advocacia. E eu fiquei indo e voltando, de sexta-feira eu voltava para Campinas, na segunda eu ia para Brasília. E era muito interessante, porque o avião era sempre com as mesmas pessoas que trabalhavam em Brasília e voltavam no sábado para suas famílias, né? E era um avião 90% ou 95% masculino. E as 5% das mulheres que tinham lá dentro, eu me incluí entre elas, diferentemente dos homens, que abrem mão, muitas vezes, de ficar com a família para cuidar da carreira, esses 95% de homens que existiam dentro do avião eram celebrados como grandes heróis. Aqueles que estavam pensando na melhoria da família, estavam pensando na sua carreira. E eu, como mulher, recebi uma série de críticas. Cecília, você é louca. Como é que você deixa seus filhos em casa com seu marido e vai para Brasília e fica a semana inteira fora? Você não tem responsabilidade. Você não é uma boa mãe. E isso não era de estranhos, não. A minha própria mãe, às vezes, questionava a minha decisão, né? E colocava essa questão da maternidade como um obstáculo para o meu desenvolvimento profissional. Mas, felizmente, eu tive a sorte de ter um parceiro que eu estou com ele há 34 anos já, o Cole, meu marido, e que tem uma compreensão realmente do papel da mulher na sociedade. E eu enfrentei esse desafio, fiquei 6 meses fora e trouxe a minha família para Brasília depois, e aqui fomos muito felizes. Os meus filhos estudaram na UNB, o Rafael não, o Rafael voltou para Campinas, fez Unicamp, o mais velho. Mas é importante que a gente perceba que nós estamos sempre tendo que provar o nosso valor, né? Como mulheres, como profissionais. E as meninas que estão nos assistindo têm que acreditar que nós podemos, sim. Nós podemos, e não é quebrar o teto de vidro, não. Nós precisamos mudar essa sociedade machista, né? Então, eu queria te contar esse detalhe, o professor Bórcio, porque eu acho que pode servir, sim, de inspiração para as mulheres com que estão nos certeza. assistindo, E né? como é que a professora Cecília adentrou o direito? Lá em Campinas? Como é que foi essa trajetória aí? Foi lá em Campinas. Eu fiz o seguinte. Quem te influenciou, professora? Acho que a minha trajetória de vida me levou para o direito, professor Marcelo. Então, conta um pouquinho da sua trajetória de vida até chegar no direito. Vamos fazer isso. Ai, meu Deus. Bom, a minha mãe é professora e o meu pai é funcionário público. Então, assim, no primeiro momento, a minha tendência seria o magistério. Eu fiz magistério. Minha mãe sempre colocou a importância da educação,
olha, a única herança que eu vou deixar para vocês é o ensino, é o diploma. Então, ela queria que a gente fizesse magistério para logo ter uma profissão e se sustentar, não depender de marido. E aí, eu fiz o magistério e a minha tendência natural seria fazer pedagogia. Eu prestei pedagogia na Unicamp, entrei na pedagogia da Unicamp e entrei em direito na PUC ao mesmo tempo, né? Mas eu sempre tive uma ligação muito forte, um sentimento de justiça muito forte. Eu acho que o momento em que eu vivi a minha juventude me trouxe até onde estou hoje, né? Construiu essa minha trajetória. A minha juventude, o meu ensino médio, né, que é importante para o desenvolvimento da nossa personalidade, foi em plena época das diretas já. Né? Em 84, era o ano das diretas, então existia na sociedade um sentimento de mudança, de transformação, de justiça, né? E essa influência desse momento de transformação da nova Constituição, né? Constituição de 88, então eu entrei na universidade em 87 com a perspectiva de uma constituinte, né? Então essa ideia do direito, da justiça, estava muito forte em mim, né? Eu fiz movimento estudantil intensamente. E eu vi no direito uma forma de poder agir na sociedade em busca de justiça. Eu acho que foi bastante natural para mim. Eu acabei deixando o magistério, digamos, a faculdade, né, de pedagogia, mas não abandonei o magistério, porque lá na frente eu acabei sendo professora de direito, né? Então o magistério não me deixou. E a sua infância teve com irmãs, irmãos? Como é que foi isso, professora? Sim, eu tenho em dois Campinas, irmãos. Seus pais moravam em Campinas também? Sempre moramos em Campinas. Eu tenho um irmão que é professor também, professor de português, formado em letras, e eu perdi uma irmã há 2 anos, acho que o senhor até se lembra. Perdi uma irmã, a minha irmã mais querida, amada, num acidente trágico. Essa história, professora, a senhora me contou isso. E acabei voltando, então, foi 2 meses antes de iniciar a pandemia. E aí eu acabei voltando para Campinas, aqui, para dar um pouco de assistência para minha família e tal. Mas, assim, sempre fomos muito motivados a estudar, né, professor Marcelo? E eu acho que traçar uma estratégia para a sua carreira é muito importante. Então, por exemplo, eu esperei para ter os meus filhos, apesar de eu ter casado muito jovem, eu casei no 2º ano de faculdade, conheci meu marido na faculdade, já casamos, apaixonados. Então, eu casei no 2º ano de faculdade, mas eu não tive filhos. Eu falei, eu vou terminar a faculdade, vou começar a minha carreira, depois eu vou ter filhos. Então, depois eu comecei com os meus filhos, com 28 anos, tive uma escadinha, com 28, 30 e 32, 3 filhos. Então, eu tinha um de 4 anos e um bebê recém-nascido. Era bem complicado. Então, quando a Luísa, mais nova, fez 2 anos, eu decidi que eu ia voltar a estudar, porque esse período de 6 anos com filhos muito pequenos, eu acabei me dedicando menos ao escritório, né? E eu falei, não, vou voltar a estudar. Aí fiz o Robortella. Lembra do cursinho do Robortella, ali na Avenida Paulista? Fiz o cursinho do Robortella, na Paulista. Manriche e Robortella. Manriche e Robortella, exato, aquele prédio torto, assim, da Paulista, né? Isso. Aí fiz o cursinho do Robortella e prestei a PUC de Campinas e a PUC de São Paulo a pós-graduação. Mas aí, como eu pensava em continuar estudando, eu estrategicamente pensei o seguinte, eu não vou fazer a PUC de Campinas, porque a PUC de Campinas não tem mestrado. Eu já vou fazer a PUC de São Paulo, porque daí eu já conheço as bibliografias, já conheço os professores e já vou rumo ao mestrado. E aí fiz a PUC, a especialização. No sábado, nós vimos para São Paulo às 6 horas da manhã, em Cogeai. Fiz a PUC de São Paulo. Depois me tornei professora assistente lá do Cogeai, 4 anos. A convite do professor... Trabalho, né? A convite do professor Manos. Você lembra do professor Manos?
faleceu recentemente. Sim, também, faleceu mês passado. Mês passado, muito querido amigo. E fui assistente lá no COGEAI 4 anos e já emendei o mestrado. E assim, ia para São Paulo, cheguei aí 3 vezes por semana a fazer disciplinas lá no mestrado, ia de ônibus, 4h30 da manhã, chegava às 5 horas na rodoviária, pegava o ônibus, ia para São Paulo, entrava em São Paulo lotado, São Paulo até 6 horas da tarde. Teve um semestre que eu peguei uma disciplina de manhã e uma disciplina à noite. Então eu saía às 4h30 da manhã de casa e voltava à 1 da manhã do outro dia. Porque eu tinha aula de manhã, à tarde eu ficava no pátio, na biblioteca, estudando e tal. Tinha uma disciplina à noite, saía às 11 horas, era com o Paulo de Barros, Eu também fiz PBC. Paulo de Barros. Tive aula com o Paulo de Barros, aí terminava sempre tarde, 11, 11h30 da noite, às vezes o Paulo de Barros ia para a rodoviária, pegava o ônibus no Tietê, voltava para Campinas, chegava às 1h30 da manhã em Campinas. Então a luta não é fácil, não. Acho que a gente tem que ter determinação, traçar as estratégias. Aí vim para Brasília e aqui abriram muitas portas para mim, né, professor Marcelo? Porque o TST é uma escola, né? A gente aprende muito. Demais. As meninas que estão lá sabem dessa oportunidade que é trabalhar lá com os ministros e ter acesso às teses mais novas, mais recentes, aos debates mais intensos sobre o direito do trabalho. Então, isso me abriu muitas portas, né? Foi muito importante para mim. Mas mesmo depois que eu entrei para o TST, eu mantive sempre essa vontade de continuar estudando e de retornar para o magistério. Aliás, professor, até é porque a gente vai falando, vai lembrando, né? Quando eu vim para Brasília, eu era professora da PUC em Campinas. Eu tinha passado lá no processo seletivo, era professora da PUC, na época eu dava Constitucional, dava Introdução ao Estudo ao Direito, IED, e dava Legislação Social. E aí a Adelaide me convidou para vir para Brasília. Eu me lembro que eu atravessei o Pátio dos Leões, que é o pátio interno ali da PUC, chorando de emoção, porque era um sonho para mim ser professora da PUC, como egressa, né? É igual a vocês como egressos das suas universidades, o egresso da UDF. Quando volta, como professor, é uma honra muito grande entrar naquela sala dos professores, né? Então, eu entrei naquela sala dos professores da PUC e, para mim, aquilo já era o máximo do meu sonho, da minha conquista. E aí, quando eu tive que sair, pedir demissão para ir para Brasília, foi realmente uma decisão muito difícil, né? Muito difícil. Mas eu me comprometi a continuar estudando para ter sempre uma perspectiva de carreira, né? Porque eu não sou concursada no TST, então essa perspectiva de manter a minha carreira sempre esteve muito viva para mim. Então, mesmo no TST, eu fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional do Trabalho, na UNB, justamente para entrar na UNB no doutorado. Então, você vê como é que são as estratégias, né? Eu falei, vou fazer doutorado na UNB. Como é que eu começo? Começo fazendo uma pós ali dentro, para conhecer as bibliografias, conhecer os professores, fazer como aluna especial, né? Então, fiz a pós-graduação em Direito Constitucional na UNB, entrei para o grupo de pesquisa Direito, Constituição, Trabalho e Cidadania, da professora Gabriela, e acabei prestando doutorado e entrando no doutorado da UNB, felizmente, em primeiro lugar no processo seletivo. Foi uma honra muito grande para mim. Que maravilha, professora, essa sua história, essa curta passagem da sua grande história de vida nos deixa bastante felizes e contentes em ouvir. E eu ia fazer a pergunta como conheceu seu marido, foi na faculdade lá? Foi na faculdade. Apesar que o meu marido assim, eu tenho até uma frasezinha que eu falo sempre para as minhas filhas, o meu marido dá risada. Eu falo, quem me conheceu no palanque nunca vai me ver no tanque. Porque nós nos conhecemos no movimento estudantil, né? Então ele já sabia com quem ele estava casando na época, ele não foi iludido, né?
Então, a gente sempre teve muita vontade de continuar com o nosso desenvolvimento profissional, nosso E a senhora trabalho. foi para os comícios da direta já? Ou na época Intensamente. Em 84, eu fui presidente da União Campineira dos Estudantes Secundaristas. Depois fui em Campinas, éramos muito ativos aqui. Depois fui da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Em 86, eu fui candidata a deputada estadual, a candidata mais jovem do Brasil. Caramba! Não sabia saí até no Fantástico, não tem provas, porque nessa época não tinha Instagram, não tinha... tem que ir na Globo e pegar os arquivos lá. Tem que pegar nos arquivos da Globo. Então, eu atuei intensamente. Eu acho que era um momento muito rico da nossa sociedade, né, professor Marcelo? Acho que toda essa geração foi influenciada por esse espírito constitucional, essa busca por mudanças, né? Então, isso é muito forte em mim. Eu assim, quando vejo a Constituição brasileira, eu me sinto partícipe. Então, isso é muito forte para mim. Que bom. Esse sentimento é maravilhoso, né? De poder acompanhar. Eu também era muito jovem, em 88, acompanhando a nova Constituição, pouco se sabia do que ia vir depois disso, mas foi um sentimento muito grande de conquista, de democracia, de liberdade, e de vários processos que nós já vínhamos maturando há anos, né, professor? Professor Sim. Paulo, diga aí para a gente. Assim, a professora Cecília, nós chegamos com diferença de poucos dias na graduação. Foi pouco, mas na mesma semana, acho, né, Paulo? 15 dias no máximo ali, né? Cheguei como coordenador e aí já foi feita a proposta para ela ser a vice-coordenadora da graduação e desde então trabalhamos juntos. E a coisa mais impressionante assim da nossa relação, eu estava no início da adolescência nesse movimento de direta já, confesso que não participei muito no Rio de Janeiro, eu tinha estava envolvido com outras atividades, mas o mais bacana da nossa relação é assim, é a prova do que a essencialidade do ser humano é que faz as coisas estarem próximas. Assim, nós temos uma afinidade, assim, uma coisa impressionante. Eu dou exemplo de ontem. Ontem nós discutimos um assunto e eu falei assim, olha, Cecília, minha opinião é essa. Ela, nossa, Paulo, eu penso exatamente que nem você. E isso norteou muito a nossa relação desde 2018, que vai fazer 4 anos quase, né, Cecília? Cecília é uma pessoa assim, extraordinária como ser humano, é um ser humano diferenciado, é um ser humano que tem um olhar para o próximo, e não é porque eu estou na frente dela, estou aqui no público, que é retórica, ela sabe que não é isso. Ela é uma pessoa com uma tenacidade, uma vontade, uma dedicação extrema. A professora Cecília é aquela pessoa que trabalha, é um trabalho silente, que as pessoas não veem, porque não é algo que se torna público, mas que ela é essencial. Se esse mestrado tem desenvolvido tantas conquistas, ela é um dos pilares do mestrado. E eu dou exemplo. No primeiro semestre, nós tínhamos que preencher o relatório Sucupira, que é o que é submetido à CAPES para avaliação do nosso programa. Olha, e foram muitas madrugadas, que inclusive 2 horas da manhã estávamos eu e ela numa tela dessa discutindo o relatório. E aí ela até brincava, não, o Com já trouxe uma sopa aqui para mim, aí ela escrevendo, dando uma colherada na sopa, uma tenacidade, uma vontade, e os nossos fusos já se complementavam. Às vezes coincidíamos à madrugada, mas às vezes ela ia até às 3 da manhã e eu acordava às 4. Eu gosto de dormir mais cedo, acordava às 4. Então, assim, uma tenacidade é um trabalho silente, é um trabalho que as pessoas não veem. Quem é que sabia disso? Ninguém sabia disso. E o primeiro semestre foram inúmeras madrugadas, eu e a professora Cecília. Tivemos grandes ajudadoras, que foi a professora, que foi a Valdeires, que também tem um trabalho incansável, e nós fomos reforçados pela Carolina, a nossa bolsista, pela Mariana e pela Tatiana. Mas eu e a Cecília ficamos muitas madrugadas trabalhando juntos. E assim, de uma forma... E essa forma, esse estado de humor, permanecer nos 24 horas do nosso contato. Então, Cecília, você é um privilégio na minha vida, esse tempo que nós passamos juntos. É óbvio que nós estamos, né? Nós não somos, um dia nós não estaremos,
mas é aquele período de convívio profissional que a gente leva para sempre no nosso coração pela satisfação, e você sabe disso, da nossa afinidade, do nosso alinhamento. Sabe aquela dupla que vai jogar bola, nunca jogou junto e dá tudo certo no campo? Então, assim, é pegar um flamenguista e um corintiano que vai jogar no outro time, lá e dá certo e faz e tudo se encaixa. Então, assim, então, Cecília, então eu deixo aqui os meus agradecimentos, que não é de hoje. É um trabalho que já realizamos juntos em 2018 e você sabe o quanto isso é verdadeiro. E eu acompanho e vou dizer, chegamos juntos assim, no momento final de doutorado. Então, ela com 3 filhos, com viagem para Campinas, com marido, com mãe, com tia e com doutorado. Tem a mãe, tem a tia também. Tem a tia nesse pacote, e é o tribunal, e é sala de aula na graduação, é sala de aula no mestrado, assim, é uma tenacidade, é uma vontade de fazer as coisas e se dedicar, impressionante. E aí, como já foi declarado aqui por muitos alunos do amor que não, por você, eu via isso na graduação. Nossa, a professora Maria Cecília, ela é um amor de pessoa, e com detalhe, ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Então, assim, além dessa habilidade social que ela tem, essa agradabilidade, essa tenacidade, ela tem a competência profissional. Então, ela não chegou e nem permaneceu. Eu podia ter até chegado, né, no tribunal, né, assim, acreditando numa aposta, mas assim, o maior desafio é permanecer. Então, permaneceu esses anos todos, sendo uma pessoa de alta confiança, que desfruta de alta confiança, nós sabemos disso, da ministra Adelaide. Então, até falei um pouco mais do que queria, mas eu não podia deixar de falar e de registrar isso publicamente. Você sabe disso, mas eu queria falar assim, publicamente. O meu agradecimento é registrar o privilégio que eu tenho na vida de, por tantos anos, estarmos juntos, lado a lado, enfrentando todos os desafios. Quando, às vezes, acontece um problema, eu gosto de ligar para ela, porque ela dá o equilíbrio. Poxa, Cecília, está acontecendo isso, qual a sua opinião? O que você acha? E aí, o impressionante é isso, né? Que a gente... É uma coisa assim, impressionante, que nós... Por isso que eu falo da essencialidade do ser humano, que nós sempre convergimos na decisão. Eu nunca não lembro de uma situação que ela pense de um lado, eu penso do outro. Não, a gente sempre está na mesma direção. Então, Cecília, aqui meu muito obrigado. E mais uma vez, registro, estou curioso para ver a Luísa e a Beatriz. Daqui a pouco ela abre essa tela. Professor Marcelo Mossi. Aê! Olha, é importante... Abriram a tela lá, as meninas? Abriram aqui, fizeram make-up. Não precisa fazer exame de DNA, né? Para saber. Não precisa, São não parecidas, precisa. Né? São parecidas, né? A de cabelo curto é a Beatriz. Bia, tudo bom, lindinha? Essa aqui, o mês que vem, se torna historiadora, mestra com 25 anos. Não é que maravilha. Bolsista lá da CAPES também. E a Luísa, a nossa lindinha, caçula, 22 anos, é nossa arquiteta. Um beijo para vocês, meu maior produto. Gente, ela é tudo isso e mais um pouco, A gente não pode esquecer que a professora Cecília leva ali com muita seriedade uma direção muito intensa e profissional da nossa revista, né, Direitos também, bem lembrado, Sociais e Trabalhistas, que dá um trabalho enorme editar essa revista semestralmente, né, professora? É uma luta, professor Bórcio. Graças à sua parceria também, em muitos momentos conseguimos editar a revista no apagar das luzes, mas não falhamos ainda nenhum semestre, né, professor? Porque é muito difícil capturar artigos no estrangeiro, manter essa regularidade. Então, é um trabalho coletivo de muito fôlego. E agradeço aí as palavras do professor Paulo. Eu queria só aqui finalizar, dizer que eu considero que a minha chegada ao UDF foi assim, realmente um coroamento dessa minha trajetória profissional, porque aqui eu sou professora, né? Aquilo que me motivou lá atrás e que hoje eu tenho a oportunidade de realizar plenamente aqui no nosso programa. Então, eu tenho muito, muito prazer em estar aqui, e os meus alunos e os meus filhos, né, são a minha maior riqueza. Vamos passar a palavra para a Luísa e para a Beatriz. Nossa, pessoal, bom dia. Bom dia, gente. A gente não se preparou para falar nada, não, mas é isso que vocês falaram. A nossa mãe é tudo isso e mais um pouco. Ela é a nossa maior inspiração, sem dúvidas. Todos os dias
quando a gente se depara com tantas situações difíceis, né, que o Brasil está passando, a gente lembra do quanto ela, meu pai, essa geração lutaram, né? E a gente se motiva também a nunca desistir, ou por meio dos nossos cursos, né? Eu fui estudar História, a Luísa Arquitetura, a gente também vê nos nossos estudos uma forma de transformar também a sociedade, né? Isso a gente deve à inspiração que a gente teve dentro de casa, sempre conversando muito, sempre ouvindo muito, aprendendo muito, sempre discutindo os problemas e buscando superar e transformar a sociedade. Então, com certeza, a minha mãe é essa pessoa que dentro de casa também nunca se silenciou e tentou deixar, né, para nós, tenta todos os dias um pouquinho dessa inspiração toda. Eu vou ser professora também, né? Então é a terceira geração de professoras na família, justamente por a gente ter essa vontade, essa esperança aí de transformação, né, Lu? Sim. Nossa mãe, ela é tudo isso que todo mundo está falando mesmo. A gente acompanha diariamente o esforço que ela tem e a determinação. Eu acho que a determinação da minha mãe é uma das coisas que mais inspira a gente, de ver como ela realmente traça para ela um caminho e vai atrás e não desiste. E daí a gente, quando está sofrendo qualquer coisa, mãe, não sei o quê, não sei se eu vou conseguir. Ela, não, Luísa, vai lá, estuda, não sei o quê. Ela sempre fala, é horas bunda. Hora sentada, estudando e se dedicando, e é assim que a gente consegue as coisas. Não é contato, não é não sei o quê, óbvio que isso é importante, mas isso é uma coisa que você faz também. Não adianta você ter o contato e não conseguir passar o que você sabe. Você tem que sempre ter muito orgulho das suas conquistas e falar sobre isso. E a gente, principalmente como mulher, vê isso, que nossa mãe, talvez... ela é uma das pessoas mais humildes que a gente conhece, porque a história que ela tem, a trajetória dela, às vezes ela nem fala tanto quanto ela poderia falar das conquistas dela. Então, assim, muito orgulho que a gente sente de ser filha dela. E que maravilha. Ela esqueceu de falar. Emocionei, estou aqui emocionado. Esqueceu de falar, mas trabalhando no tribunal, passando pela pandemia, tendo que cuidar a todo momento da minha avó, da irmã da minha avó, minha tia-avó, que são pessoas de idade, cuidando da família o tempo todo, nunca abrindo mão de cuidar da gente, de atender o telefone, de ouvir nossos desabafos, trabalhando no tribunal, trabalhando no UDF, ela ainda conseguiu passar no pós-doutorado, né, na Universidade de Valência, na Espanha. Ela esqueceu desse pequeno detalhe, né? É verdade, Em plena pandemia, ela conseguiu se dedicar a isso também, mas como a Luísa disse, a horas bunda. Às vezes ela trabalha, estuda 10, 12, 14 horas por dia. E fazendo curso de espanhol. E fazendo curso de espanhol ainda. E ainda assim ela é nosso suporte, é o suporte de todos nós, de toda a família. E eu tenho certeza que é uma professora muito querida também pelos alunos. E agora aí vai fazer o pós-doutorado para se capacitar ainda mais e dar mais orgulho ainda para a gente. Mas como não chorar, hein? Como não chorar, né? Vamos lá. Tá aparecendo o professor Bórcio, tá aparecendo o programa do Luciano Huck. Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Mas fiquei muito feliz com a presença de vocês, viu, professor Marcelo, professor Paulo, obrigada aí por ter aberto espaço para as meninas. Elas são suspeitas, né, obviamente, de falar, mas são meninas maravilhosas que só me dão orgulho também. Eu obviamente não vou ficar aqui falando sobre as conquistas delas, mas elas têm o mundo inteiro pela frente. Eu sempre falo para elas, vocês têm que sonhar alto, constrói e vai atrás, né? Não sonha pequeno, não, sonha alto. Então, acho que esse é um conselho que eu dou para as minhas filhas e dou para todos os meus alunos que estão aqui assistindo. Sonhem alto, acreditem, tracem as suas estratégias. Corram atrás que vai dar tudo certo. É isso aí, professora Maria Cecília. Muito obrigado a Beatriz, a Luísa. Foi uma honra muito grande conversar com vocês, né? Ouvir um pouco de vocês também.
E agora vamos passar, então, a bater um papo com a professora Cristina Aguiar, não é isso, professor Paulo? Isso aí. Vamos lá perguntar o que fez a gaúcha dos Pampas, tchê? Barbaridade. Barbaridade chegar aqui em Brasília. Eu queria primeiro agradecer, né, assim, pela oportunidade de estar aqui contando a minha trajetória. Confesso que eu pensei muito sobre o dia de hoje, como que ele ocorreria. E eu queria, antes de começar a falar sobre mim, professor Marcelo, eu gostaria só de aproveitar até a presença da Beatriz e da Luísa, que embora eu não conhecesse por imagem, eu conhecia como se fosse sobrinha, porque eu tenho a Cecília como uma irmã para mim. A gente criou um laço muito forte e uma coisa que me marca muito na Cecília é que ela fala com a gente nos abraçando. Ela pode estar em Campinas, mas cada vez que a gente conversa com ela, a gente se sente abraçado. É de uma delicadeza que dá esse acolhimento, assim. Então, até os momentos difíceis, de conversas difíceis, eles são momentos de acolhimento. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de dividir, né? Dividir como mulher ao seu lado também o magistério superior, né? Então, para mim, é uma honra gigante, assim. E espero conhecer pessoalmente a Beatriz e a Luísa ainda. Mas, bom, eu vim para parar em Brasília, né, há 10 anos, para ficar somente um ano. Né? A minha trajetória ela começa lá em 2011, com a intenção para atender um contrato específico. A minha sócia em Porto Alegre, ela ficou grávida, ela que viria. E aí nós conversamos e vimos que não era razoável ela passar a gravidez longe da família. E por um contrato de um ano, então, que eu viria. Meu pai já morava em Brasília, então isso facilitava também. E cumpriria o contrato. O problema é que quando eu cheguei aqui, em 3 meses, eu me apaixonei pela cidade e resolvi ficar para sempre. Então, eu voltei para Porto Alegre para fechar meu apartamento, vendi coisas, tal. Peguei minha mãe e voltei para Brasília para morar efetivamente, não só pelo um ano, e aí construir uma trajetória aqui em Brasília, né? Então, foi assim que a Gaúcha chegou em Brasília. Você nasceu onde, professora Cristina? Eu nasci em Porto Alegre, morei alguns anos em Uruguaiana, meus pais fundaram o Jornal de Uruguaiana, então, logo, eu só nasci em Porto Alegre e fui morar em Uruguaiana, e depois voltei para Porto Alegre, onde foi toda a minha formação, assim, acadêmica, né, inicial, pelo menos, ou a parte de ensino fundamental e médio. E como é que era na fronteira lá a sua vida, em Uruguaiana? Assim, eu era muito criança, então, na verdade, foi um período muito feliz da minha vida, assim, mas eu era realmente muito criança. Eu fui para Porto Alegre muito cedo. Então, quando a minha mãe, meus pais se divorciaram, né? Ela foi a Porto Alegre a trabalho e nós ficamos em Porto Alegre, e ele morando em Uruguaiana. Então, eu tive toda a minha formação e minha memória mais forte realmente já em Porto Alegre. E você tem irmãos, irmãs, Cris? Tenho sim. Eu tenho uma irmã por parte de pai e mãe, né, que é uma irmã mais velha, né, eu sou a caçula da minha mãe, vamos dizer assim, e tenho mais 2 irmãos por parte de pai, né, o André e a Grace, além da Paula, que é a mais velha, e nenhum é do direito, né, meus pais são jornalistas, a minha irmã mais velha é jornalista também, e eu fui a primeira a fugir na família dessa área, e fui para o direito. Fazer outra coisa fora ainda, assim, em paralelo. Peço para o Miller, deixa eu trancar o microfone. E esse convívio com o jornalismo não te aguçou a ser jornalista também, a buscar um jornalismo investigativo? Como é que surgiu o direito na sua vida? O direito surgiu desde muito cedo. Assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer direito, né? Claro, a forma de exercício da atuação no direito era diferente. No primeiro momento, pensei em ser promotora de justiça, ainda antes da faculdade. Aí, logo que eu ingressei na faculdade, a questão da advocacia ela ficou muito forte, né? E ela acabou se concretizando no pós-faculdade em razão dos estágios e tudo mais. Eu fui efetivada no escritório que eu atuava, era o maior escritório, a maior consultoria jurídica em direito público do país. Eu fui efetivada 6 meses antes de me formar, já. Né? Qual que é o escritório que você estagiou e trabalhou? IGAN.
IGAN, ele atende órgãos públicos. Ele atendia, na época, 92% dos municípios gaúchos, que são 400 e poucos municípios. Então, depois eu fui para um concorrente, né, a partir de um convite para encampar um projeto, né, eu fui para um concorrente até depois vir para Brasília, efetivamente, né. Mas no Sul ainda eu tive a minha formação na graduação, na PUC do Rio Grande do Sul. Eu fiz meu MBA em Direito da Economia e da Empresa na Fundação Getúlio Vargas, com a sede do Rio Grande do Sul, e também eu fiz meu mestrado em Direito Público pela Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né? E até era uma história muito engraçada, né? Porque a gente conta as coisas boas, né? E acaba tem as histórias engraçadas. Unicinos, ela é como se fosse aqui em Brasília, Ceilândia, né? Só que lá é uma região metropolitana, ele não é a cidade de Porto Alegre, mas é mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros de distância. E aí eu ia de trem, né? Lá é trem de superfície, ia de trem, e era no horário de pico, então eu nunca conseguia pegar o trem vazio. E era tão corrida a jornada, porque eu trabalhava o dia inteiro, fazia mestrado à noite, acordava de madrugada para pesquisar e para cumprir as atividades do mestrado, fichamento, artigos e tal, que eu ia para o trem e eu desenvolvi uma habilidade, que era dormir em pé. Então, eu tinha... A gente conhece isso, né, Paulo? Oi? Eu e o Paulo conhecemos isso, de dormir em pé no exército. Então, eu tinha uma habilidade desenvolvida que era dormir em pé sem cair no trem, é claro, né? Porque o trem, ele parava, andava e sem cair no trem. Então, são brincadeiras assim, mas são coisas que a gente passa e que são períodos de muito cansaço, muita exaustão, né? A vida acadêmica, ela exige uma dedicação muito forte, mas isso é superado pelas conquistas, né? E pelo conhecimento que nós vamos formando. Eu tive a oportunidade, né? A Cecília estava colocando um pouco da história dela e me lembrou muito a minha mãe. A Cecília, eu trato como minha irmã, mas eu me lembro muito da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. Então, a minha mãe, Cecília, ela tinha uma frase parecida para mim. Ela dizia assim, para mim e para minha irmã, né? Ela dizia assim: não existe nada no mundo que alguém possa aprender que alguém possa fazer que você não possa aprender com o mínimo de qualidade. Então, isso sempre foi um incentivador, né? Sempre foi para galgar espaços e tudo mais diante das dificuldades que, embora numa situação privilegiada que eu sempre me encontrei, as dificuldades de ser mulher, né, nascida no Rio Grande do Sul, tem o seu agravante de machismo, né, e que reflete em toda a trajetória que nós passamos, né. Infelizmente, a gente ainda tem um país muito machista, né, e isso dificulta muito as construções. Vir para Brasília foi uma chance de crescimento ímpar, justamente por isso também, né? Porque eu brincava, quando eu cheguei em Brasília, eu comecei a brincar que eu trabalhava muito menos, no primeiro momento, depois comecei até a trabalhar muito mais, mas eu trabalhava menos porque no Rio Grande do Sul eu passava metade do tempo trabalhando e metade do tempo provando que o trabalho era bom. E aqui em Brasília eu só trabalhava, né? Então eu brincava que eu trabalhava menos em Brasília por isso, mas obviamente também tem as suas características, mas o Sul ainda é muito forte. Clima, né? Um clima frio lá, boa parte do tempo, né? Tem o calor, obviamente, do Rio Grande do Sul, mas o inverno rigorosíssimo, né? Chega aqui em Brasília seco, você sentiu isso? Senti, sim. Nas primeiras semanas, cheguei em novembro, mas era uma seca prolongada, e nas primeiras semanas eu tinha um sono absoluto, assim, era uma coisa impressionante, parecia que eu estava sempre, assim, medicada, porque era uma quantidade de sono fora do comum, mas a gente vai se adaptando, como a gente se adapta também ao frio no sul, né, isso é a parte mais tranquila, né, de administrar. E essa sua jornada pela Previdência, como é que surgiu na sua vida nos bancos acadêmicos? Como é que você Ela se surgiu antes pela nossa Previdência? Ela surgiu antes na advocacia, né? Antes até mesmo dos bancos acadêmicos. Eu fui contratada nessa empresa de consultoria e um dos diretores da empresa me sugeriu aprender previdenciário porque ninguém gostava, né? E eu sempre decidi na minha vida que eu gostaria
das coisas que me fazem bem, entendeu? E que eu decido que eu gosto também. Então, eu comecei a estudar muito, claro que no começo, assim, e eu comecei pelo regime próprio de previdência, eu não comecei pelo regime geral, que é o habitual, inclusive. Então, eu comecei pelo regime próprio de previdência, comecei a ministrar cursos nessa área para qualificação de servidor público, e aí fui ingressando também no regime geral de previdência, o que foi fortalecido quando eu vim para Brasília, que eu vim como a consultora da Confederação Nacional de Municípios, e neste momento eu passei também a representar a CNM como membro suplente do Conselho Nacional de Previdência Social. Então, eu passei 2 anos no Conselho Nacional de Previdência Social e também no Conselho Nacional de Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência. Então, isso também me deu uma experiência muito importante. Muito boa. Que eu... Oi? Muito Desculpa, boa, não ouvi. Não, só estou fazendo comentários paralelos. Muito boa mesmo. E com isso eu acabei desenvolvendo. Aí, quando eu saí da confederação, eu mudei de lado do balcão, como eu brinco, né? Eu parei de assessorar órgãos públicos e comecei a assessorar segurados da Previdência e na tentativa de minimizar os impactos de uma má prestação na atuação do INSS, dos regimes próprios de Previdência. E aí, nessa situação, já mestre em Direito Público, meu mestrado ele foi feito na parte de Direitos Humanos, né, recuperação de memória e violação de casos de violação grave de direitos humanos, e no doutorado, aí eu já tinha alinhado com a questão previdenciária e fiz meu doutorado em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, com o professor Wagner Balera, que também foi seu orientador, né, professor Marcelo Borsi. E acabei me dedicando mais a essa área, embora eu tente aplicar a Previdência sempre unida à parte de fortalecimento dos direitos humanos. Que maravilha! E a sua trajetória de vida pessoal com o seu contato pela infância, pela juventude, pelo Rio Grande do Sul, teve experiências fora da área do direito, com algum tipo de trabalho, alguma coisa assim? Como é que foi? Chegou a ter algum tipo de eu me formei muito cedo no direito, né? Eu me formei com 22 anos no direito, então eu já tinha, durante a faculdade, estagiado. Antes da faculdade, eu trabalhei. Na minha família, a gente tinha uma concepção de começar a trabalhar muito cedo. Assim, muito cedo dentro da legalidade, obviamente, né? Dos 16 anos. E a minha mãe dizia que isso ajudava a ter uma consciência sobre responsabilidade. Então, eu comecei com trabalhos eventuais, né? E depois trabalhei em uma loja como vendedora. Também. Mesmo, que legal. Sim, foi meu primeiro trabalho carteira assinada, foi numa loja como vendedora. E depois eu ainda trabalhei como secretária numa agência de publicidade, né? Então, antes de entrar nos estágios, já na faculdade, mas antes de entrar nos estágios, e aí o pós foi na área do direito, né? E comecei a ministrar aulas em ensino superior em universidades e depois também em pós-graduação lato sensu, né? E essa loja lá era do quê, professora? Roupas femininas. Era de shopping? Não era uma loja de bairro. Roupas femininas. Existe até hoje a loja, em Porto Alegre ainda. Né? São os mesmos donos, não? Acredito que sim. Professor Paulo, suas observações aí, comente alguma coisa conosco, por gentileza. Obrigado, professor Marcelo Bórcio. A professora Cristina, ela é uma pessoa que ela completa o trio feminino do nosso programa, assim, em grande estilo. Permita-me, Cristina, sem me aprofundar, obviamente, na sua particularidade, ela vivencia em desafios familiares que muitas vezes exige bastante dela, inclusive com várias horas. E eu tenho uma cena que me marca muito, nosso convívio, na sala dos professores. Eu cheguei, percebi a Cristina com o rosto um pouco cansado, e aí eu falei, puxa, Cris, tudo bem? Está um pouco cansada? Ela, não, Paulo, essa noite eu não consegui dormir. E aí pegou, assinou sua folha de ponta e foi dar aula. E assim, com essa mesma naturalidade que ela está falando. Então, assim, tudo isso que ela foi criada, isso se evidencia no seu dia a dia, onde eu exemplifico com isso. E toda a sua competência profissional que ela desempenhou
e aí hoje ladeia você. Então, Cris, muito obrigado, é um privilégio o nosso convívio já também há quase 4 anos na graduação. Obrigado, professor Marcelo Bossi. E a professora Cris, também mais um detalhe, a sua mãe mora aqui no DF, né? E está acamada, tem alguns problemas de saúde, e a Cris tem uma longa jornada com isso, né, professora Cris? Que te toma... Na verdade, ela tem uma relação muito forte com a questão acadêmica também, porque a minha mãe, ela teve o diagnóstico de uma doença degenerativa neurológica quando eu estava fazendo mestrado. E, em decorrência disso, eu teria que assumir, eu decidi assumir os cuidados dela, inclusive com a questão financeira, né? E sustentando 2 casas, eu já morava sozinha nessa época. E aí eu cheguei ao ponto de me encaminhar na faculdade, né, para pedir o trancamento do mestrado, porque eu não teria condições de arcar com o mestrado, né, o custo do mestrado, e a manutenção de 2 casas. E assim, quase por uma iluminação, quase não, acho que até teve um anjinho que ele gritou no ouvido do meu pai entrou em contato comigo e disse assim, o que está acontecendo? Eu estou angustiado aqui contigo. E aí eu disse, pai, eu estou indo cancelar, né, trancar meu mestrado, porque eu preciso cuidar da minha mãe, né? E o meu pai disse, de jeito nenhum, ele disse, mestrado, tua vida acadêmica sempre foi um sonho teu, então, eu sou a primeira a ter doutorado entre meus pais, meus irmãos, né, e mestrado também, então, ele disse, sempre foi um sonho teu, sempre foi uma construção sua, você cuida da sua mãe que eu te ajudo com o mestrado. Então, naquele momento, assim, foi muito importante, como acolhimento, eu ter essa ajuda financeira, inclusive, né, para poder terminar meu mestrado, e ao mesmo tempo foi uma salvação, porque os cuidados que eu precisei e tenho até hoje com minha mãe são muito altos, né, com home care, então a vida acadêmica, além de realizar um sonho, ele possibilitou os cuidados da minha mãe, né, os recursos que eu, junto com a advocacia, permitem um cuidado efetivo para minha mãe, né? Então, eu tive a honra de ter minha mãe na defesa do meu mestrado, né? Assim, até porque o meu trabalho era uma homenagem para ela. Minha mãe foi presa na época da ditadura e ela sofreu muito em decorrência disso. Então, meu trabalho como recuperação de memória no caso de violação de direitos graves, né, humanos, ela foi presa por 11 meses. E isso também era uma recuperação, também um reconhecimento para minha mãe, que estava num processo de perda da própria memória. Então, era uma forma de eu homenageá-la também e honrar a minha origem e a construção que eu tive como pessoa. E aí, no doutorado, minha mãe não podia mais estar presente, ela já estava acamada, né? E o meu pai fez questão de pegar um avião e ir a São Paulo assistir minha banca de doutorado, porque ele entendia que havia necessidade dessa presença. Então, eu sou honrada assim, por pais maravilhosos, né, que entenderam as minhas necessidades ao longo desse tempo e que respeitaram as minhas escolhas e as minhas vontades e sabem que não é uma luta fácil, né? Tem uma música que minha mãe cantava para mim muito forte e que eu levo para minha vida, de tempo em tempo eu toco para conseguir um novo ânimo, né? Que é uma música chamada Sonho Impossível, cantada pela Maria Bethânia, em que ela diz assim, sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. Essa é minha lei, é minha questão, viver esse mundo, cravar esse chão. Não importa saber se é difícil demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Então, minha construção acadêmica foi também, de certa forma, uma construção de luta, de resistência, embora eu tenha pouca idade ainda. Eu acho que eu sou a mais nova do programa. Tiago, não sei se você é mais novo que eu, mas eu acho que eu sou a mais nova do programa. E eu posso dizer que a luta, né, que nós travamos para conquistar e chegar na sala de aula, o Paulo disse essa história eu tinha saído do hospital, eu fiquei à noite no hospital com a minha mãe, foi essa história que ele contou da sala dos professores, mas eu sempre tinha o hábito de sair, eu saí da sala dos professores e botei um sorriso no rosto, porque meus alunos mereciam isso. Então, as lutas, elas são silenciosas,
Mas por isso que quando eu fui convidada para vir para cá contar minha trajetória, eu pensei, nossa, eu sou tão nova, eu ainda tenho tanto a construir, né? Mas eu acho que eu também tenho a contribuir pelo que eu passei, pelas construções. Já muito caminhou obrigada. muito e é sempre muito interessante, maravilhosa a sua história também, Cris. A gente fica emocionado porque são momentos na vida do professor que os alunos não conhecem, e eu tenho certeza que todos os alunos aqui também têm uma história para contar, e todos nós carregamos um pouco das nossas alegrias, das nossas dores, né? No dia a dia não é diferente para ninguém. E obrigado por contar um pouco das suas passagens, da sua história. Eu fico muito feliz e honrado em tê-la aqui conosco no mestrado, dividindo as disciplinas, uma previdenciarista também como eu, e sempre é importante ter essa grande amizade, essa parceria. Professor Paulo, alguma consideração? E os alunos também quiserem perguntar, os ouvintes aqui quiserem perguntar, eu estou vendo aqui nomes que eu nunca vi, parecem ter alunos que vieram nos visitar aqui, e aqui nós estamos no âmbito de um mestrado, Direito às Relações Sociais e Trabalhistas, disciplinas de trabalho e processo, direitos humanos sociais, seguridade social, os regimes de previdência, né? A questão da desigualdade, políticas públicas, tecnologias nos direitos sociais, enfim, são as nossas áreas, são as nossas disciplinas. Fique à vontade de perguntar, professor Paulo. Olha, eu não quis entrar no detalhe porque é uma questão pessoal e caberia a ela falar um pouco mais, e eu sei dessa história. E longe de qualquer demagogia, assim, a professora Cristina, ela demonstra uma força, particularmente de tudo que ela passa, como poucas pessoas, independente de homem ou mulher, conseguem vencer. Porque está nessa situação. E detalhe, hein, foi assim, eu percebi de longe que parecia um rosto um pouco cansado, ou seja, sequer dormiu e estava numa sala de aula aí para continuar com o seu talento e exercício de todas as atividades. Pessoa que tem uma fibra de poucos. Então, parabéns, Cristina. Obrigada. Professor Marcelo, eu só também queria agradecer que está presente, além dos alunos, agradecer muito a presença dos alunos, agradecer meu esposo, que está presente, o Thales. Cadê? Tem que abrir o vídeo também. Tem que abrir o vídeo também. Ele disse que não ia fazer isso. Não, ele não precisa do make-up. Diga como é que vocês se conheceram, e aí ele abre o vídeo, viu, Cris? Diga como eles se conheceram, como vocês se conheceram, e aí ele abre o vídeo para falar um pouco. Qual é o nome dele aqui? Thales. Cadê você, como é que Thales? Vocês conheceram, Cris? Eu duvido que ele vá abrir, ele é tímido, eu duvido que ele vá abrir. Não pode, as duas eu quero abriram. assistir para te apoiar, mas eu não quero abrir a câmera. Bem, Cris, como é que vocês se conheceram? Conta pra gente aí. Nós nos conhecemos num churrasco de aniversário da minha irmã mais nova. Ele era amigo da minha irmã, e aí nós nos conhecemos, e nosso primeiro encontro foi o início do nosso namoro já. Olha que maravilha, cadê o Thales? O Thales Mendes, abre aí esse negócio. As meninas tem que pelo menos aparecer, dar um print e sai. Pessoal, ele não vai abrir, não vamos fazer isso com ele. Nós temos que respeitar as características. Ele é do direito também? É do direito? Ele é formado em direito também. O Sandro está rindo porque o Sandro conhece ele pessoalmente e sabe que ele é tímido, né Sandro? Mas manda um abraço para o Thales aí, agradecemos a audiência, né, Thales? Com certeza. Maravilhosa audiência. Quando muito terminar legal. aqui, Cris, eu vou chegar lá, ele vai estar todo vermelho, assim. Obrigada, Cris, muito obrigado por compartilhar conosco a sua história, tá? Ficamos muito felizes com isso. Obrigado do fundo do coração. Eu também fiquei bem emocionado com essas passagens que você nos contou, e é motivo de muita inspiração para todos nós. Obrigado, viu? Agradeço. Professor Paulo, podemos prosseguir com o professor Tiago ou não? Vamos lá. Vamos lá, doutor, professor Tiago Pádua, nosso professor poeta, não é isso? Também das letras da literatura. Prazer muito grande tê-lo aqui. Uma honra muito grande tê-lo conosco no nosso corpo docente do mestrado. E confesso que tenho pouco contato com o professor Tiago e gostaria de ter mais, mas é que a vida nos carrega para tantos compromissos do dia a dia, né, que
O ano passado, por exemplo, depois do Natal, ainda trabalhei mais um tanto para entregar uns artigos para fechar o ano que foram publicados, final para 2021 ainda, e acabei não tendo o contato que gostaria de ter com o professor Tiago, mas me diga um pouco aí, meu amigo, como você é natural aqui de Brasília, natural de que estado? Você tem esse contato todo com professores de outras nações? Conta um pouco da sua trajetória de vida, assim, bem no início, lá o Tiago era levado, sapeca, arteiro, dava pedrada em janela como eu, logo, quando eu era novo, ou era um cara mais comportado. Eu explodia com morteiro aquelas caixas de correio, assim, de umas tias, assim, que moravam na rua. Era danado demais. E você, meu irmão, como é que você foi, assim, na infância, na juventude? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Faço minhas as suas palavras também, professor Bócio, de estreitar os contatos, as atividades acadêmicas. Professor Paulo, professora Cecília, professora Cris, todos os demais presentes. E aproveito, antes de responder, professor Bócio, de falar que eu tive a honra de conhecer uma das filhas da professora Cecília antes da pandemia, e agora fico mais emocionado, porque nós estávamos no tipo de um galpão ali no Lago Norte, galpão gastronômico, e ela estava muito feliz. Quito Arte, ela estava muito feliz que a Beatriz tinha passado no mestrado, já estava ali discutindo as questões dos projetos de pesquisa feministas, e trocamos, eu estava com a minha companheira, com a Diná, e aí falávamos ali de como é uma expectativa boa, e ela não estava lá conosco, mas a Luísa sim, porque ela estava na verdade no Rio procurando casa, procurando já coisas para fazer, e a gente de longe torcendo, já fico me sentindo ali também um pouco feliz por aquele momento bonito, aquela trajetória. E eu pensando, eu tenho uma filha de agora 12, vai fazer 13 anos, e eu pensando, poxa, daqui a pouco eu quero também viver essa felicidade, e é uma felicidade realmente interessante, né, de trajetória de vida, e especialmente por conta do tema da pesquisa, por conta de tudo que tem. Queria parabenizar tanto a professora Cecília quanto a Cris. É difícil falar depois das duas, porque não só pelas trajetórias marcantes, né, mas pela forma humana e pelas referências. Todas as duas têm uma característica, professor Bócio, professor Paulo, que eu admiro bastante, que é a realidade da vida vivida, né? Do cheiro do ser humano, gostar do ser humano, isso não tem preço. E as pesquisas que têm um viés feminista precisam ser ressaltados aí, porque é um clichê que eu vou falar aqui, mas não basta ser a favor do feminista, é preciso ser antimachista. E todos nós sabemos que os homens, de certa forma, e em muitas categorias, têm privilégios, né? De várias formas, de vários aspectos. Ganhamos mais, temos um salário que comparativamente está na linha superior, violando a igualdade, e mais do que isso, tem aí uma referência que são vencedoras, porque acabam precisando demonstrar 3 ou 4 vezes mais, quando na verdade deveriam apenas disputar em condição de igualdade, mas por conta da estrutura social, das castas, e tudo isso precisa ser modificado. E por isso o professor Paulo fez uma referência que é muito importante, eu fico muito orgulhoso de estar no mestrado que tem a professora Cecília, que tem a professora Cris, e também tem a nossa ministra Kátia, né? Um trio de mulheres pesquisadoras, e que seguramente agora com o nosso doutorado que se avizinha, oxalá, teremos aí um quadro fortalecido com mais mulheres, com mais pesquisadoras, já começando agora. Mas, professor Bócio, eu fui muito levado, sim. Tem cara. Eu cresci numa família com mulheres fortes, né? Minha mãe sempre o meu exemplo maior, porque eu acabo minha história, eu vou resumir, mas eu acabo que eu conheci meu pai só muito tempo depois na fila de um banco, em que eu estava advogando, preparando para sacar um alvará, e ele também estava lá, e nos encontramos muitos anos depois.
E foi um episódio assim bem curioso, mas eu ressalto isso por conta da força da minha mãe e que eu cresci com ela me levando para trabalhar. Ela trabalhava na Câmara, hoje aposentada, na Câmara dos Deputados, e me levava na década de 80. Eu que sou de 83 e o professor Cris, não sei se mais velho ou mais novo, mas ela me levava para trabalhar. Eu acompanhei como criança as diretas, não tinha creche, e cresci dentro da Câmara dos Deputados, acompanhando aquele processo constituinte, vendo as lutas que já eram desiguais ali. A mulher mais forte, expressiva da Constituinte, hoje não é nem mencionada, que é a doutora Rosa Russomano, advogada constitucionalista e que precisa ser ressaltada hoje, mas naquele período eu não entendia muito bem, mas já sentia uma vontade de vivenciar aquela luta que eu via pelos corredores, enxergava, discussões, às vezes altercações com a voz um pouco mais alta, e tudo aquilo me levou um pouco a buscar o direito, porque aquilo ali já era uma discussão jurídica e eu nem me dava conta. Então, cresci ali naquele ambiente da Câmara dos Deputados. Depois, com muita dificuldade, minha mãe também me levando adiante, porque como uma figura que acabou sendo mãe solo, né? E eu tive toda essa vivência, toda essa experiência, e de hoje enxergar o valor, né, de que tudo isso é muito importante. E mais do que isso, enxergar que todos os valores que são transmitidos precisam ser observados pelas estruturas, as linhagens familiares, matrilineares, e, de fato, fui muito levado, acabei passando ali por poucas e boas, mas sempre buscando essa referência inicial. Fui cursar Direito, fiz o meu curso de Direito fazendo estágios em todos os lugares que eu conseguisse. Fui estagiário na Procuradoria-Geral da República, logo quando passou, era por seleção pública. Depois fui fazer estágio também em outros escritórios para poder ter uma experiência mais ampla. Fiz também estágio no Conselho Federal da OAB, na assessoria política, parlamentar e jurídica, e acabei me descobrindo ali no estágio muito mais vocacionado para a advocacia, e falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, mas gostei também de uma vivência que era acadêmica, e eu falei, eu preciso fazer aqui algumas discussões. Passei no exame de ordem logo na sequência, e na perspectiva que teve no desenvolvimento, professor Bosso, fui advogar, e aí foi que aconteceu essa cena que eu falei para vocês aqui, muito rapidamente. Meu pai, acabamos tendo um contato breve, muito ali a partir da minha idade mais adulta, mas finalizado o curso de Direito, já advogando, encontrei na fila de um banco, coisa que não foi programada, e acabamos até nos encontrando ali, desenvolvendo um contato que não existiu anteriormente. E, basicamente, a partir daqueles momentos que eu tive de desenvolvimento, eu falei, eu quero estudar, me aprofundar na academia. Fiz algumas reuniões tentando conversar com pessoas, meio que indiretamente, já aprendendo a fazer rede de contato, né, professor Bosso? Então, conversava com as pessoas na UAB, conversava com pessoas professores que buscavam algumas orientações, e numa dessas orientações que me marcou profundamente, e por isso eu falo aqui, porque o professor Jorge Amauri, falecido agora, foi essa pessoa que mudou um pouco a minha trajetória, porque ele me deu um conselho e falou, está aberto agora um concurso na OAB, que é um concurso de artigos, de textos jurídicos, por que você não se inscreve? E eu falei, eu não sei se eu vou conseguir, acabei de formar, não sei se eu tenho essa vocação toda. Ele falou, se inscreva, melhor que você vai fazer. E eu me inscrevi, o tema era Literatura e Direito, em homenagem ao primeiro advogado aqui do Distrito Federal, chamado José Carlos Eliezer de Osório, é o advogado 001, que naquele momento estava muito doente, e era em homenagem a ele, e, portanto, eu fui fazer um texto que falava ali de Machado de Assis e o direito. É um texto que eu publiquei depois, entre colegas, mas nunca dei uma publicidade grande. Mas eu acabei ganhando uma bolsa de estudos, porque eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso, e o professor Jorge Amauri, que faleceu ano passado, me acolheu e falou, olha, você precisa entrar na academia, procure fazer a bolsa, procure cumprir, fazer as suas pesquisas,
porque pela dedicação as coisas geralmente acontecem. Não é rápido, não é da noite para o dia, mas faça, é importante. Então, eu comecei a fazer o mestrado, fui fazer as pesquisas, viajei para outros países durante o mestrado, fiquei uma temporada na Universidade de Gênova, no Instituto Tarello para a Filosofia do Direito, também estive na Alemanha, em Erfurt, fizemos algumas discussões acadêmicas com professores alemães que adoravam o Brasil, geralmente eles têm relacionamento com mulheres brasileiras professoras também, o que facilita essa rede, e acabamos desenvolvendo pesquisas ali com fornecimento de troca de saberes e o que é mais relevante, que eu acabei aprendendo na prática, fazer trocas com professores de fora que são acessíveis. Eles respondem um e-mail na hora, trocam cartão, e às vezes a gente deixa uma barreira que a gente imagina, o professor não vai me responder, e ele responde ali, você troca e começa às vezes a escrever algum texto junto ou fazer outras atividades. Finalizei o mestrado, já ingressei no doutorado já na sequência, também finalizei o doutorado fazendo sempre uma linha de pesquisa um pouco voltada para o direito constitucional, para as instituições e para as questões que são postas. E, de certa maneira, resumindo, né, tentando ser breve, eu acho que todos nós seguramente temos aqui algumas informações para trocar e para compartilhar, mas eu digo que as falas da professora Cecília e da professora Cris foram muito mais enriquecedoras do que esse meu breve relato aqui. Eu acho que nós temos boas formas de trabalhar o direito, sobretudo em momentos de crise. Eu falava que minha mãe me levava para a Câmara, aquele era um momento de crise, de transição da ditadura. Depois vivenciamos outros momentos e vivemos num país extremamente desigual, num país extremamente complexo, com tratamentos bastante tormentosos com relação a minorias, com relação a determinados agentes de atividade estatal, inclusive. E o direito serve também para que a gente fortaleça a nossa linha de atividade, de pensamento, e tente transformar. Eu achei muito bonito a fala das filhas da professora Cecília, que trouxe exatamente essa mensagem, né? O papel transformador do direito, porque nós vivemos num momento em que é possível fazer críticas, fazer pesquisas que tenham esse viés, e eu acredito muito nisso. E finalizo aqui, professor Borges, dizendo que eu nunca quebrei caixa de correio, mas nas atividades... Eu não me orgulho disso, mas eu falo, né? Não, mas eu tocava campainha, saia correndo também. Tive uma infância extremamente feliz nesse sentido e bastante comum das travessuras, né, que faz parte aí da nossa referência. Também... E a sua... perdão. Pode falar, professor, eu já ia finalizando. Eu só queria que você tocasse no ponto, o seu início com a literatura foi nesse artigo com Machado de Assis? O seu gosto pela literatura, assim, lógico, fora as aulas de escola e tal, mas que passou, você hoje faz parte de uma academia de letras, não é isso? Então, conte para a gente esse seu lado literário, por favor. Eu sempre tive uma queda pela literatura porque eu sempre fui muito estimulado em casa. Minha mãe, muitas vezes, não me dava muito brinquedo tradicional, mas sempre incentivava com livros, com leituras, fazia leituras em voz alta para mim, né? Eu tenho essa memória muito rica, porque eu já numa idade de início de aprendizagem, alfabetização, já estava conseguindo ler com certa desenvoltura, e muitas vezes eu era motivo entre os parentes, né? Porque eu acabei sendo, como muitos aqui, o primeiro mestre, o primeiro doutor na família, e algumas questões como essas, às vezes, são de famílias que têm uma origem mais humilde. Então, eu sou do Tocantins, e a minha família, de uma forma geral, está espalhada ali por Araguaína, Gurupi e outros locais, mas eu vim muito cedo para Brasília com a minha mãe para trabalhar aqui, ela, no caso, e ela sempre me incentivou, e eu sempre me vi ali um pouco estranho, porque quando as pessoas botavam para eu fazer uma atividade que para mim era tão natural, era ler em voz alta textos que os tios gostavam. Então, às vezes, um tio era
tinha uma religião específica, kardecista, outra coisa, etc. E me davam um texto para eu ler e ficavam encantados. Ali, nossa, ele é tão novo, já consegue ler assim, dessa forma. E eu ficava, mas todo mundo consegue, na minha cabeça, né, uma coisa tão natural, por conta da referência, né? Mas eu aprendi a ler e ter gosto pela leitura e sempre gostei, sempre fui muito incentivado. E esse concurso serviu para me aprofundar e para que eu, no direito, sempre escrevesse, de certa forma, com um viés literário. Então, eu acabei escrevendo com muitas questões que tinham e buscavam fazer um casamento entre o direito e a literatura, textos que falavam um pouco de Tolstói, de Machado de Assis, que falavam também sobre Dostoiévski, que falavam sobre outros autores um pouco menos conhecidos. E essa natural inclinação me levou, professor Bosco, a ter contato, para o bem e para o mal, sempre com pessoas mais velhas. Eu, em regra, sempre me vi cercado em rodas, que os cabelos eram quase todos brancos, e eu ficava admirado, conversando e trocando, e sempre gostei dessa troca, dessa experiência, um respeito também pelos mais velhos, e, sobretudo, pela essa discussão. E a entrada na Academia de Letras se deu também por essas discussões, também por essas inserções, especialmente por conta das possibilidades de diálogo que o direito traz. O direito, antigamente, era sempre visto como uma porta de entrada das discussões acadêmicas literárias, e ele acaba que perdeu um pouco durante os últimos anos, mas ele sempre foi berço de grandes pessoas vinculadas à literatura. Uma das minhas grandes satisfações foi fazer o mestrado e o doutorado, professor Bosco, com um professor que me marcou muito, que foi o professor Arnaldo Godoy, que é uma das figuras mais eminentes do Brasil, quiçá talvez da América e talvez do grande mundo, amigo, sem exagero, que discute isso há muitos anos, né? Direito e literatura. Também tive uma honra muito grande de me aproximar e de ter hoje uma amizade com o professor Lênio Streck, que na Unicinos comanda um programa que é transmitido na TV Justiça, chamado Direito e Literatura. E toda forma de discussão que permite um toque ou uma troca entre o direito e a literatura, seja o direito na literatura, a literatura no direito, ou o direito da literatura, e são nuances muito importantes, porque não são similares, e produzem suas próprias redes e campos de conhecimento. Então, acabou me possibilitando também fazer trocas, ingressar, e só para efeito de compartilhar, agora, na última sexta-feira, o professor e ex-governador Cristóvão Buarque foi eleito, né, para a nossa academia, deve tomar posse aí no final do ano, e acaba que são pessoas que às vezes nos procuram para pedir voto, né? Ele acabou me pedindo voto porque ele queria ingressar na academia, e às vezes a gente não sei se vota ou se não vota, mas eu digo que são trocas que a gente faz de forma literária, porque a gente conversa com todos, e muitos candidatos, nos últimos 3 anos, que é o período em que eu ingressei, me permitiram conversar com poetas, com romancistas, com contistas, com cronistas, e é algo que me enriquece bastante, e eu vejo como a vida é rica e como muitas vezes nós temos muito que caminhar, né? Eu considero que minha caminhada ela começou anteontem na história. Eu praticamente não tenho nenhuma vivência ainda no direito e nem na literatura. Eu acho que eu preciso ter, mas eu sigo admirando os professores que, de certa forma, me marcaram. O professor Paulo, eu tive a honra de conhecer no doutorado, quando ele era já doutorando e eu era mestrando, mas fazia matérias no doutorado. Conheci ali numa discussão também que era um pouco política acadêmica, né? O professor Paulo estava numa disputa pela representação discente, e eu acabei me afeiçoando pela figura, e eu tinha uma amiga muito querida, né? Posso dizer o nome porque ela é uma amiga ainda hoje, que é a Catarina, e ela era doutoranda e tinha ali uma entrada muito grande, e ela era quase a favorita, não, ela era a favorita, né, para vencer as eleições. E eu falei, puxa, ou eu apoio essa amiga querida, ou eu apoio o outro, que é o professor Paulo, que é quem eu vislumbrei que tinha mais o perfil para aquilo. Então, amigos, academicismos à parte, eu acabei optando por apoiar o professor Paulo, que foi bem, não por minha causa, mas acabei
fazendo ali um comitê de campanha, pedindo para as pessoas votarem, vote no professor Paulo, e já estava ali na área acadêmica, acho que foi por um voto, né, professor Paulo? Acho que 1 ou 2 votos que acabou separando essa questão, mas eu fiquei muito feliz de ter conhecido desde aquela época e apontar que a academia, o mestrado e o doutorado, tem esse nicho e essa nuance de trocas com pessoas mais velhas, trocas com pessoas de outras orientações, da pluralidade, da abertura, e eu fico muito feliz, especialmente nesse nosso curso de mestrado e provavelmente de doutorado, se tudo der certo, e as bolsas que se avizinham, as formas de contato, porque tem tudo para que vidas que começam agora a se inserir no nosso mestrado também sejam transformadas porque as pessoas vão estudar fora, ou porque melhoraram sua condição financeira, ou porque começaram a estudar com o professor Boss, professor Paulo, professora Cristina, professora Cecília, e fizeram voos que a gente quer que sejam sempre mais altos do que os nossos. Basicamente é isso, professor Boss. Excelente, maravilhoso ouvir você falar sobre esses seus momentos, a sua trajetória, a sua vinda para Brasília, questão de sua mãe, também seu filho de pais separados, enfim, é sempre muito gratificante ouvir histórias de luta, desafios, de conquistas. Não é isso, professor Paulo? É verdade. Obrigado, professor Marcelo Boss. O Tiago é uma pessoa que eu tenho uma estima de muitos anos. Antes de chegar no DF, ele comentou esse relato e era interessante. Eu estava entrando no doutorado, ele era mestrado, e aí eu fui convocado pela coordenação do mestrado a me candidatar a ser representante. Eu falei, puxa, mas eu tenho tanto nome. Não, acho que você deve ser o representante discente. Posso botar seu nome? Foi assim mesmo. Você não pode. E, de verdade, eu não falei com ninguém, nem com os colegas da sala. E eu tinha tido contato com o Tiago mais 2 vezes, né, que tinha um amigo comum. E, de repente, eu comecei a ver um movimento, e-mails do Tiago me copiando. Esse é meu candidato, votem nele. E a pessoa que particularmente já estava eleita. E, caramba, eu criei uma afeição assim, pelo Tiago, assim, indescritível, né? E ele era até colega de turma dela. Final da história, por um voto mesmo. Talvez se eu tivesse me envolvido, talvez eu tivesse sido eleito, porque na realidade, de verdade, com toda sinceridade, eu não falei com um colega sequer. Pessoal, estou candidato. Não, me convidaram, eu aceitei. E os meus amigos, de pouco tempo, inclusive ele, aí tive um outro amigo também, fizeram um movimento ao meu favor. E aí, é interessante essa fala, porque são laços que se formam na academia que permanecem para uma vida. Porque era um contexto totalmente diferente, mas que nos cria afeição. Eu estava conversando com uma dupla de mestrandos e eu falei assim para uma mestranda, falei, caramba, quando eu fui falar com fulano de tal, ele estava até aqui agora há pouco, nossa, como ele te elogiou. Professor, eu o ajudei, ou ele me ajudou num artigo, e a partir daí a gente criou uma grande afeição. Então, essa vida acadêmica, ela tem essa capacidade. E uma coisa do nosso mestrado, que ela tem, e ela entra por turma, a gente cria uma identidade até por turma, falei até isso no nosso outro encontro. Então, assim, isso é um privilégio, então foi uma amizade que surgiu totalmente, né, do acaso, né, Tiago? Totalmente do acaso, ambos acadêmicos, e de repente, por identificar algo, uma identidade que houve em algum momento, existir assim um comportamento de amizade assim tão grande, tão significativo. E eu fiquei muito grato e desde então nutri uma grande gratidão e afeição pelo Tiago. E Tiago, é um dos jovens intelectuais, da juventude, é um dos mais intelectuais que eu já tive contato até hoje. E aí ele conta um pouco, eu não sabia muitos detalhes dessa vida dele, dessa trajetória dele. E eu torço, viu, Tiago, que você chegue aí realmente, essa senda que você tem trilhado, te leve sim realmente à Academia Brasileira de Letras, que eu terei maior orgulho de ter um amigo numa Academia Brasileira de Letras, de uma amizade construída nos bancos acadêmicos. Hoje nós estamos atuando junto como professor. Ontem nós éramos mestrandos e doutorando junto, aí você entra no doutorado, eu termino o doutorado, você conclui. Mas daqui a pouco estaremos outro contato e eu, de verdade,
mesmo de longe, porque tão jovem, o seu nível de intelectualidade, o nível de intelectualidade do professor Tiago é um nível diferenciado. Eu, de verdade, longe de qualquer demagogia, com a idade que ele tem, é óbvio, ele fez referência ao professor Arnaldo Godoy, que eu tive contato por muitos anos, foi da minha banca de qualificação de mestrado, tenho uma gratidão enorme, um dos maiores intelectuais, eu corroboro isso, que ele foi um dos maiores intelectuais que eu tive contato. É uma pessoa que, inclusive, nós temos que trazer aqui, né, Tiago? Ouvi-lo é assim, é uma enciclopédia. Ele é uma sumidade da intelectualidade, particularmente no aspecto que ele falou do direito e literatura. E eu vejo o Tiago um grande discípulo de Arnaldo Sampaio de Godoy, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, que o mundo, que a comunidade acadêmica não vai muito longe. Foi o que publicou a pesquisa com o Ingo Sarlet, aquele livro lá do direito constitucional alemão, Ingo Sarlet, com o professor Arnaldo Godoy. Ingo Sarlet não publicaria um livro de uma pesquisa do direito alemão com qualquer um. E eu vejo você trilhando esse caminho. É até possível que, quando jovem, o Arnaldo Godoy, na sua idade, não tinha o seu conhecimento literário. Então, me orgulho muito, Tiago, de verdade, e não é demagogia, não é retórica. Você sabe, não por acaso, tão novo você entraria na Academia Brasiliense de Letras. Então, agora a gente entende um pouco por quê, né? E a gente ouviu da Cristina, ouviu da Cecília, e bacana até da filha da Cecília, né? Falando que vai ser a terceira geração de professor. Então, assim, como a Cristina falando das palavras da mãe dela para ela e a sua irmã, e a gente vê o seu berço que te trouxe aqui. E quando a gente ouviu as histórias da semana passada, porque meu pai, porque minha mãe, então a importância do berço, assim, ele é determinante. Também sou filho de pais separados, desde os 7 anos, sei bem o que é isso, todos esses desafios que enfrenta uma criança, né, num cenário tão desconfortável, né? E a Cristina também comentou. Então, Tiago, eu tenho muito orgulho de ter a sua amizade, você sabe disso, que construída, que teve a sua base na vida acadêmica. Isso que é o mais bacana, que nem eu vejo, às vezes, o povo de Goiânia vindo tudo para Brasília junto num comboio, e aí se reunindo, e vai e volta. São esses momentos que ficam para sempre, essas oportunidades, que já que tivemos no momento de pandemia, né, que não tem esse corredor, são esses outros momentos que fazem. Então, Tiago, obrigado, é um privilégio tê-lo conosco, por um nível de conhecimento. Ele é tradutor, não sei, acho que você não fala, ele é tradutor de estrangeiros, ele tem vários contatos nos Estados Unidos que ele traduz aqui no Brasil. Então, Tiago, você é uma referência, e é um privilégio para o nosso programa tê-lo conosco. Obrigado, professor Marcelo Bossi. Eu que agradeço, uma honra muito grande ter, sim, o Tiago, ter a Cris e a Maria Cecília conosco, são brilhantes professores, e fica um desafio, né, Paulo? Acho que dá para fazer um desafio para o Tiago de lançar a disciplina Direitos Sociais e Literatura. O que você acha? Uma boa, tudo a ver, né? Tudo a ver. Olha que maravilha. Acho que os alunos vão gostar de fazer, né? De direitos sociais envolvido. Carolina ainda tem disciplina para cursar? Literatura. Pode a gente se inscrever? Nós vamos nos inscrever. Professor Paulo, eu já tô no excedente de disciplina já faz um ano, mas eu não toco. Né? Enquanto a prova deles deixar, eu estou matriculando. Maravilhoso isso. Tenho certeza que o Francisco, nosso aluno poeta também aqui, verdade, que foi meu aluno... Orientando dele, né? Orientando dele, inclusive. Orientando, vai gostar demais. Com certeza, já vou encampar, professor Bossi, com certeza, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Vamos sortear, então. Podemos fazer um sorteio, Paulo? Vamos lá. Podemos sortear, então, aqui 3 livros desse daqui, a Previdência Social e o Diálogo entre os Estados. É um livro de previdenciário escrito por vários autores maravilhosos, né? Organizado pela nossa aluna e mestranda, Ana Cristina Evangelista, pela professora Cristina Guiar, pelo hoje mestre e professor Fernando Maciel, e pela mestranda Tatiana Felipe Almeida, e uma homenagem à nossa pessoa. 3 livros desse. Peço, então, para o primeiro ser o Paulo. Paulo, fala o número de 1 a 23. 1 a 23, 21. 21, a Suelen Maia. Olha a Suelen, olha aí. A Val está aí conosco? Val? Querida Val? Oi, professor, estou aqui sim. Olá, Val, tudo bem? Até que enfim, Brasília, né, Suelen? Até que enfim. Só Goiânia estava levando o livro. Para a Suelen.
Esse Previdência Social... Aquele livro que foi em homenagem para o senhor, professor? Isso mesmo, isso mesmo. Um para a Suelen. Agora peço que a professora Maria Cecília fale um número de 1 a 23 menos o 21. De 1 a 23 menos 21, 11. 11, a Sandra Benevides. Ô, Sandra, parabéns! Cadê a nossa querida Sandra? Olha lá, está no carro. Vai receber o livro, Sandra. Maravilha. Obrigado. E a professora Cris, o número de 1 a 23, menos o 11 e o 21. Cecília, olha só, a Márcia, que está abaixo de você, é o exemplo de desafios do que é ser mulher, mãe e mestranda, né? Olha aí, ó. Olha aí. Isso aí. Está no carro levando os filhos para a escola. Não, ali, do colo dela aí. Eu não estou vendo aqui, não está aparecendo para mim. Vê na lateral, clica na setinha. E mora lá em Vilhena, em Rondônia. Olha aí, ó. Filha no colo, abraçando mãe. Nossa... Tô vendo agora. Ô, Márcia! Parabéns pela lindinha. Desse jeito, eu fiquei impressionada com as histórias de vida. Parabéns. E eu já desisti do segundo, que dirá do terceiro. Vai dar tudo certo, vamos conseguir. Dani Crepaldi aí, que mostrou o vídeo também. Não, a Ellen, né? A Ellen, olha aí o time da Ellen. Olha o time da Ellen aí. Maravilha. Deixa eu só falar uma coisa aqui, professor Paulo, professor Borges, se me permite. A Daniela Crepaldi faz parte da minha vida. A gente fez Fogiar juntas lá em São Paulo. Caramba. E a gente ia todo sábado no carro fazendo fofoca, né? Se apoiando, segurando as dores uma das outras ali. Éramos em 5 meninas que iam de Campinas para São Paulo no carro. E a gente até hoje reúne a turma do carro, pelo menos uma vez por ano, né, Dani? Coisa legal, que coisa legal. Infelizmente, a Dani foi convidada aqui para fazer o mestrado por mim, aceitou o convite, é uma das alunas mais brilhantes e é uma satisfação compartilhar mais esse momento da minha vida com a Daniela. Oi, boa tarde. Cheguei aqui, professores Paulo, professor Borges, Cris, professora Cris, professor Tiago, colegas, boa tarde a todos. E Cecília, é uma honra, e é muito bom, assim, uma honra fazer parte, né, do mestrado da UDF. Eu adoro, aliás, tem uma amiga aqui, a Cristiane Cardoso, está aqui, uma amiga que entrou, vamos ver se dá certo para ela vir também, para ser aluna. E eu fico muito feliz, né? Inclusive de relembrar. Então, esse período de especialização era muito bom. Então, todo sábado, acho que era 6h30 da manhã, a gente saía de Campinas para ir para São Paulo para assistir aula num carro lotado, era um Celtinha 2000. Eu ia dirigindo e voltava dirigindo, mas foi um período aí muito bom, né? No fim, muito bom. A Cecília continuou na vida acadêmica, eu dei uma parada, as meninas também, né? Algumas entraram, acho que a Letícia é juíza, outras seguiram outras áreas e a professora Cecília que seguiu, então eu fico muito feliz, né? Em retomar a minha vida acadêmica agora na UDF e tendo a professora Cecília, né? Eu já fiz agora o crédito da aula da professora Cecília e da professora Cristina, aliás, que é sensacional, né? Aliás, de todos os professores, eu estou amando o mestrado, e queria só agradecer. E a Daniela vai ser uma professora brilhante também. Vamos que vamos. Eu tenho que me esforçar mais. Agora, eu queria falar uma coisa. Eu entrei um pouco atrasada porque eu estou em trânsito, mas eu estou em Brasília. Cheguei agora há pouquinho. Então, estou muito feliz que eu vou conhecer algumas pessoas, né, pessoalmente, não só no mundo virtual. Amanhã eu estou lá na aula da professora Kátia de manhã, à noite no Dr. Godinho, na aula do Dr. Paulo também. Né? Vocês vão então, quinta e sexta agora. Amanhã começamos a nossa imersão. Que coisa boa, que coisa boa. Até a meia-noite. Meia-noite com o bom. Termina só meia-noite.
Cadê o professor Marcelo? Ele termina meia-noite, né, Bosso? Só acaba sábado a aula. Para quem vai assistir aula comigo na sexta, vamos até meia-noite. Tem imersão. O professor Borges, daqui a pouco ele vai lançar. Daqui a pouco ele vai lançar a festa do pijama previdenciário. Perfeito. Mas vamos o melhor lançar a rede previdenciária, a rede previdenciária. O melhor de tudo é que a gente faz. A gente lancha na aula. A gente faz tudo. Daqui a pouco o pessoal vai posar lá. Vamos fazer uma grande rave até às 6 da manhã. Luaula. Mas tem que ter vinho, né, professor? Depois das 10 pode ter vinho. Pode, com certeza. Com certeza. Agora eu gostaria muito que a professora Cris também sorteasse mais um desse, Val. Anote aí, por gentileza. E diga para a gente o número de 1 a 23, sem o 11 e o 21. 9. A Dani Crepaldi. Olha aí! Caramba! E, Dani, é um convite para você vir para os créditos de Previdência. Nunca te vi. É verdade. Eu não fica a dica. Fica a dica, professor, é verdade. Obrigada. E, por último, esse daqui, que é o volume 2 de Seguridade Social e Meio Ambiente e Trabalho. É um volume que a gente faz com todos os alunos da graduação e do mestrado. Deixa eu ver aqui. Da graduação e do mestrado, das disciplinas que nós ministramos, etc. E Meio Ambiente de Trabalho também, professor Raimundo. E sai sempre um tijolão assim, ó. Está no volume 2, estamos indo para o volume 3 já. Então, por gentileza, professor Tiago, o número de 1 a 23, exceto os 9, 11 e 21. Parabéns pela iniciativa, viu? Vamos ver quem é o sortudo aí. Eu vou escolher o número 13. 13 é Fabiola Moraes. Fabiola! A Fabiola é nossa aluna? Entrando agora? É nossa egressa. Você também não lembrava dela, não. Também nunca vi a Fabiola em minhas aulas. Ela foi me orientando. Que legal. Ela é servidora do TST. Pô, tá um grupinho seu aqui, hein, Cecília? A Silvia. A Fabiola tá por aí. Crepaldi. Aí, família. Anote aí, então. A Fabiola tá aí, ótimo. Val, então, por gentileza, André. Esse grandão aqui que eu vou levar para você. Eu não sei se tem aí. Eu não sei se tem esse aí na minha sala. Depois você me diz se tem esse. Tá certo. Eu vou conferir e aviso. Beijo, Fabiola. Beijo, professora. Te adoro. Tchau, parabéns. Foi isso. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, professores, dos alunos, egressos, os que estão ingressando agora. Muito obrigado. Esse aqui é um pontapé do nosso Juridicast UDF, talvez seja esse o nome que a gente vai lançar aí o Paulo em estúdio ao vivo. Vamos chamar muitos aí de novo para fazer um bate-papo sobre outros assuntos, área do direito, discutir. Um estúdio bem bacana que tem o UDF. Aliás, se puderem visitar lá no subsolo, visitem. É bem perto da biblioteca, um estúdio fantástico que a gente vai lá transmitir, talvez quinzenalmente, mensalmente, um podcast que envolva a área do direito, mestrado, graduação, de vários temas, convidados, enfim. Vai ser bem bacana. Já estamos até colocando algumas questões personalíssimas no podcast, como, por exemplo, os dois lá que atuam no Val de vídeo, colocar ali nomes bem interessantes, né? Fulano, ciclano, para criar uma intimidade entre os entrevistados. Vai ser bem interessante, bem bacana, porque vai poder mostrar a riqueza do curso de graduação liderado pelo professor Paulo, né, do DF, e também do nosso mestrado, iniciado pelo professor Maurício Godinho, continuado pelo professor Ricardo, agora professor Paulo e a professora Maria Cecília, e sempre um prazer mostrar um pouco desses bastidores, não é? Que legal, né? Mostrar os bastidores deste mestrado, que é a vida pessoal, profissional de cada um, e cada um pode aqui falar um pouco sobre sua trajetória. As inscrições hoje, dia 16, encerraram ontem. Não sei se vai ter uma colher de chá aí, professor Paulo, de alguém que está vendo agora, vai querer se matricular, etc. Eu acho que hoje, sem quem se entregar hoje, as aulas começam amanhã, a gente consegue abrir essa sessão
quem tiver interesse hoje, né, que as aulas já começam amanhã, pode sim. Era ontem, mas se entrar hoje com a documentação... Eu recebi aí, o professor Paulo viu diversos directs, né, Paulo? De alunos verdade. interessados, querendo fazer a matrícula, etc. Não só na minha área de previdência, mas trabalho, processo de trabalho, enfim. Estão todos muito entusiasmados em conhecer melhor o nosso mestrado e fazer o curso. Obrigado por mim, eu me despeço aqui, tenho um compromisso agora, vou ter que sair correndo. Um beijo para todos. Paulo, a palavra está contigo. Eu quero agradecer realmente as palavras de todos. Professor Marcelo Bossa, eu estou aqui refletindo. Você vê o que é uma equipe que se complementa, né? Falei aqui da professora Cecília, que as madrugadas que passamos fazendo um relatório do Sucupira, mas eu percebo que no nosso programa a veia maior de publicidade e propaganda é do professor Marcelo Bossa. Inclusive, essa é a ideia deste evento, de toda... E se você não fez, acho que é um bom curso para você se propor a fazer, Bossa. Então, a ideia dessa rodada de entrevista é toda dele, a ideia do podcast é toda dele, e isso é um perfil que se evidencia na nossa coletividade. Ou seja, é uma atividade importante para o nosso programa, e o maior idealizador dessas atividades de divulgação, quantas histórias, eu conheço o Tiago já há quase 9 anos, 8 anos, e não sabia dessa história de vida. E olha que já tomamos muito café junto, temos amigos em comum, já tivemos em lançamentos de livros, conversamos horas e horas, conheço a esposa dele, a Diná, que é cantora, né? Que eu descobri que, inclusive, é cantora, e não sabia, e até detalhes, não sabia que a Cecília tinha sido candidata, né? Não sabia dessa história toda também da Cristina. Então, assim, está sendo uma oportunidade para nós, professor Marcelo Bossa, essa sua ideia. Por isso do podcast, né? Ainda vem o podcast. Então, assim, o senhor é o nosso... eu não sei, como eu não sou da área, acho que a Daniela Crepaldi pode me ajudar, que ela badala bastante as redes sociais. Essa sua a veia de publicidade de propaganda, ela se evidencia na sua pessoa. Então, parabéns pela iniciativa, que possamos dar continuidade a uma atividade muito importante. Olha, ontem mesmo, recebi um contato, até te mandei, de uma pessoa de Goiânia, do grupo de Goiânia, que uma colega não sabia da existência do programa. E que, ao tomar conhecimento, ela se interessou em fazer, puxa, é isso que eu estava procurando, ou seja, então é importantíssimo assim, mostrar assim, o que somos, o que fazemos, a história, a qualidade dos nossos docentes. E aí... Um ponto bacana, se puder só fazer um parênteses aqui, o Rafael, eleito presidente da OAB em Goiás, nos abriu a porta para nós irmos lá falar pessoalmente nas comissões de trabalho, processo de trabalho, constitucionalismo, direitos humanos e previdência, seguridade. Disse que vai reunir todos de forma presencial, que a gente faça lá um café, alguma coisa bacana, para nós mostrarmos isso, o nosso mestrado lá em Goiás, de repente fazemos, já que até aqui no DF, falo com o Delinho, para a gente ter essa inserção em outras OABs também, para ir divulgando esse nosso mestrado, acho que é uma boa... Montar uma equipe para ir lá, montar uma equipe, Montamos uma caravana do DF, não? Uma caravana para ir lá, ou seja, visitar o povo goiano, né? E lá na 85, na Avenida 85, tinha uma churrascaria lá que eu ia, não sei se tem, se é a boa ainda. Montar a equipe nossa. E perfeito, olha só. Mas a nossa OAB tem um restaurante excelente. Vamos lá, vamos montar uma equipe. Cristina, Tiago, nós, leva o Thales Mendes também, para aproveitar passeio em Goiânia. Aí vamos conhecer o Thales Mendes, né? Já que ele não quer aparecer no vídeo, vamos conhecer pessoalmente. A gente vai... vamos fazer alguns eventos como esse ao longo do semestre, eu vou me comprometer a organizar isso. Você que cuida, já percebeu que naturalmente publicidade e o marketing e propaganda do programa é contigo, né? Porque eu adquiri isso sendo professor de cursinho, né? Do LFG, então é a ver. Gran Cursos, então... É o mais talhado para a atividade. Né? Ladeado com a Carolina, com a Daniela, que adoram badalo na gente. Olha aí. Então, então, de verdade, olha só que interessante. Eu concluí meu pós-doutorado na Itália e eu descobri da existência desse pós-doutorado porque um contato meu no LinkedIn clicou a divulgação do edital. Aí, como apareceu no meu feed, aí eu descobri, ou seja, era a fome com a vontade de comer. Eu doido para descobrir algo. Se eu não tivesse sido em contato com ela não tivesse clicado, eu não teria sabido da existência, que inclusive foi a única pessoa por quem eu tive acesso àquele conhecimento. Então, a exemplo dessa colega, nossa mestranda de Goiânia,
que falou de uma colega dela, puxa, existe esse programa? Eu não sabia. Então, assim, parabéns, professor Marcelo Bossi, e obrigado aos 3 entrevistados que compartilharam suas intimidades, suas histórias inspiradoras de vida para todos nós. Cada um tem sua história, cada um passa a sua trajetória e conseguir aí 3 professores doutores de referência aí no nosso programa. E a todos que estão aqui também participando, né? Que um dia também vão chegar lá na frente. Já tem uma história para contar, com certeza. Cada um tem uma história de vida para contar, mas uma história acadêmica ela vai se completar, né? Quando terminarem o doutorado conosco, né, Bossi? Lá na frente. Então, muito obrigado. Um abraço para vocês, obrigado. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. E agora até o podcast, né? Até o podcast. E até o nosso podcast. Isso aí. Um abraço. Obrigada, um abraço a todos. Tchau, um abraço, gente. Obrigada. Obrigado.